Dia santo. Santo dia. Que bom, com vocês mais um Consagra-te TV. Hoje vamos falar sobre saúde corporal. Alguns programas nós estamos falando sobre esse tema e hoje vamos dar continuidade a essa saúde corporal. Então vocês que nos assistem, temos que cuidar do corpo e da mente. Cuidar do corpo e da mente. Todos esses estudos que nós estamos fazendo aqui é baseado num livro chamado Medicina, Religião e Saúde, de Harold Koenig. Fazendo um estudo nesse livro, escrevemos o nosso livro. O nosso livro, o livro Consagra-te, que o Rei se encante com vossa beleza. Nesse livro Consagra-te, nós pegamos as informações para poder trazer para vocês. Você que é um consagrado à Virgem Maria, você um bom católico, um bom cristão, saber como ter uma boa saúde física, saúde mental, saúde espiritual, como viver seu matrimônio, o namoro, o sacerdócio, o celibato, os sacramentos, a vida consagrada. No livro Consagra-te, que o Rei se encante com vossa beleza, o Senhor se encantará com você. Esse livro você pode adquirir aqui em Natal, na loja Sagrada Família, ali na Cidade Alta, atrás da Catedral, e nas lojas Mãe do Amor. É importante que você tenha esse material, que você conheça que tudo aquilo que nós falamos aqui está escrito e tem imprimato diocesano, tem aprovação da nossa igreja. Então, chame todos que estão aí. Falaremos hoje de tópicos especiais sobre saúde corporal, mental e espiritual. A área da saúde é uma área muito extensa. E na saúde, cada dia a gente agradece a Deus as novas descobertas que são colocadas, as novas criações e invenções, os novos medicamentos. Bem, mas isso tudo é fruto de quê? É fruto de pesquisas. E muitas pesquisas hoje são feitas e vão chegando à conclusão, vão chegando a alguns determinados pontos. Por exemplo, nos fatores psicológicos, né? Nos fatores emocionais, os fatores emocionais negativos, como a ansiedade, o estresse, a depressão, não é? Muitas vezes a própria fadiga, né? A irritação, a hostilidade que algumas pessoas têm para com as outras, a gente descobre cada vez mais que esses fatores todos vêm influenciar o nosso sistema fisiológico. Então, César, como é que acontece isso? Qual a ligação? Como é que está associado? Um ponto importante que é o lado imunológico. Ele é diretamente influenciado pela depressão, pelo estado emocional. Isso parte da nossa resposta de defesa. Você aí, você que estudou biologia, vamos lembrar aí daquilo que nós estudamos sobre as citocinas, a interleucina 6, as células natural killer, linfócitos T. Então essas células elas vão estar diretamente envolvidas na resposta imunológica. As interleucinas, as citocinas vão estar envolvidas na resposta imunológica. Mas a depressão, a ansiedade vai dar uma queda destes níveis de resposta imunológica. Vai haver uma diminuição da resposta inflamatória proveniente. O que vai acontecer? O crescimento de linfomas, de cânceres, de doenças hematológicas, até de vírus latentes podem se manifestar, como o vírus do herpes zoster. Até a própria AIDS, a defesa diminuída, vai fazer com que doenças oportunistas possam vir, infecções bacterianas, dificuldade na cicatrização de feridas. Veja só, aquele que se opera, aquele que se recupera, mas está deprimido, está para baixo, ele tem uma diminuição da resposta imunológica, diminuindo, dificultando a sua cicatrização. Um outro ponto importante é que esse lado imunológico, que acontece essa queda em períodos de solidão. Pessoas que vivem períodos longos de solidão, períodos de perda. A perda e a solidão fazem com que diminua essa resposta de defesa. Um aumento do cortisol urinário, aumento de catecolaminas, vai suprimir a reação imunológica, permitindo que esses vírus, que essas bactérias possam ser ativadas. Um outro problema também é a resistência insulínica. Depressão, solidão, tem a ver com resistência insulínica, com aumento da frequência de novos casos de diabetes mellitus. Alterações de cortisol e de hemoglobina glicada também são observadas nesses pacientes deprimidos. Então é muita coisa, a gente falando aqui um pouco de ciência, né, falando um pouco do lado histológico, porque ciência e fé
essas coisas se completam. E isso vamos debater um pouco mais ao longo do programa. E é uma coisa bem interessante. Você, como eu, já deve ter ido a muitos consultórios médicos. E o que acontece? Nós estamos na fila aguardando nossa vez, de repente chega um representante do laboratório. E a gente que fica do lado de fora fica com raiva, porque ele tomou a vez. Mas, gente, é tão importante. Por quê? Porque esses representantes muitas vezes vão colocar o que seus laboratórios descobriram, né? Os novos medicamentos, e isso tudo nos favorece muito. Então, é muito interessante que o seu médico esteja cada vez mais atento àquilo que são as novidades da medicina. Mas ainda falando nessas pesquisas, a gente tem que ver que, graças a Deus, você tem investido bastante, tá certo? Nessas campanhas todas, nessas pesquisas todas. E é interessante porque ele sempre encontra essa associação, não é? Do estresse com a depressão, justamente com as doenças coronarianas, com a insuficiência cardíaca congestiva, não é isso? A hipertensão arterial, né? Com os acidentes vasculares cerebrais. Agora, engraçado, uma das pesquisas que mais tem, as pessoas têm mais buscado respostas, é justamente confrontando, justamente com o quê? Com a medicina psicossomática. Como é que está isso hoje, César? A parte cardiovascular, a medicina cardiovascular, tratar de AVC, hipertensão, infarto, doença coronariana, essas coisas têm tudo a ver com resposta imunológica, como nós falamos, e são influenciados por depressão e ansiedade. E colocando um pouco de religião e saúde e ciência, né, que a gente não está falando de pietismo, mas sim de ciência, foi visto que a espessura da carótida, que é um indicador forte de doença cardiovascular, a medida da espessura da carótida, que predispõe casos de AVC, foi visto que pacientes depressivos tinham um maior espessamento de carótida. Um outro ponto importante é que as pessoas religiosas, pessoas que frequentam a igreja, têm um menor índice de AVC. Bem interessante, né? Você ir para a igreja, você ir para o templo católico ou evangélico, tem uma menor incidência de AVC. Agora, um ponto importante é que também difere entre grupos religiosos. Esse trabalho científico ele é bem interessante, que ele coloca, por exemplo, que os mormons e da Igreja Adventista do Sétimo Dia têm um menor índice de AVC, de acidente vascular cerebral. Quem sabe até porque eles não trabalham no sábado, não têm o uso do álcool nem do fumo. Esses fatores também precisam ser levados em consideração. Mas essas religiões, né, essas doutrinas, elas têm uma menor chance de apresentar AVC do que outras afiliações religiosas. Também a gente não pode deixar de comentar a mudança de hábito comportamental. Aqueles que procuram a Deus, aqueles que imitam a Deus, aqueles que seguem Jesus Cristo, que imitam Jesus Cristo, aqueles que imitam a Santíssima Virgem Maria, eles são mais cuidadosos no que comem, no que bebem, no que fumam, no que cheiram, na atividade física, na alimentação. Essas atividades religiosas também são importantes porque nos ajudam a enfrentar a doença. O saudável enfrentamento da doença, veja só, saudável enfrentamento da doença, melhora a nossa resposta imunológica e uma melhor cura das doenças. Então, eu já falei no outro programa, quando falamos do paciente, para o paciente rezar, para o paciente ir para a missa, procurar os seus sacramentos, procurar o seu templo, a gente não está sendo piedoso. Estamos agindo diretamente na sua resposta imunológica, fazendo com que ele se recupere mais rápido daquela enfermidade que o está acometendo, né? Diminui o risco de câncer, aumenta a sobrevivência, o tempo de vida dos pacientes que fazem tratamento de neoplasias, o envolvimento religioso. Tem evidências de um maior aparecimento de malignidade, de doenças linfáticas, de melanomas, doenças hematológicas e câncer de pulmão em pais que perderam filhos durante a guerra. Veja só, pais que perderam filhos durante a guerra, esses pais ficaram tristes, depressivos, solitários, sofridos. Essa população específica em estudo mostrou que essa população teve um índice maior de doença neoplásica. Muitos adultos norte-americanos, 21.200, a um trabalho expressivo, acompanhados durante 9 anos, também mostrou que essas pessoas,
nessa amostragem grande de 20 mil, que nunca participaram de serviços religiosos, tinham um maior risco de morrer de câncer do que aqueles que participavam ao menos uma vez por semana. É uma amostragem significativa, um N de 20 mil pessoas no trabalho, mostrando que as pessoas que participam de uma atividade religiosa ao menos uma vez por semana. Diferente de mim, de você que estamos assistindo, que participamos de mais de uma vez por semana. Isso diminui o risco de câncer. Nós nos entregamos a Jesus na consagração à Nossa Senhora, entregamos nosso corpo, entregamos nossa vida, entregamos nossa alma. Jesus é o centro da nossa fé. Então devemos pertencer a Jesus por natureza e conquista. Devemos pertencer à Virgem Maria por graça. Mas todos nós entregamos nossos corpos, nossa vida, para que Jesus conduza, né? Então isso é muito maravilhoso. Os apóstolos receberam de exorcizar. Os apóstolos receberam, imagine a Santíssima Virgem Maria. Então agora nesse momento vamos contextualizar Nossa Senhora como medianeira, como redentora, aquela que está junto ao seu Filho Jesus, centro de nossa fé. Então, Mara, nesse contexto que estamos falando, como nos entregamos a Jesus por Maria? Meu irmão, imagina aí. Eu estou aqui no estúdio, mas eu vou entrar por essa câmara e eu vou chegar até a sua casa e puxar você pela mão. Se eu te puxo pela mão, você vai vir todo, não é assim? Pois é. Se você quer se entregar à Virgem Maria, não tem como você só entregar a sua mão e não entregar seu pé. Quando nós nos entregamos à Nossa Senhora, ela nos leva a Jesus, você compreende isso? Mas a entrega, ela é total. Não adianta você dizer assim, eu vou entregar minhas mãos, mas teus pés te levam para os mesmos caminhos de antes de você ser um consagrado. Não, eu quero entregar meus pés, Mary, eu não quero entregar minhas mãos. E suas mãos vão continuar tocando naquilo que não se deve ser? Suas mãos vão chechar, suas mãos vão tocar naquilo que é impuro? Não, eu quero entregar meus pés, minhas mãos, mas, meu irmão, a entrega é total, tá certo? Então, existe um santo na nossa igreja, São Luís Maria Grignion de Montfort. Ele escreveu um belíssimo livro, Tratado da Verdadeira Devoção. E ele vai dizer, meu irmão, que essa entrega a Jesus por Maria, ela tem que ser uma entrega total. É uma plena consagração, é uma consagração total. Então, o que é que você vai entregar? Você vai entregar todo o teu corpo, meu irmão. Tá certo? Mas você vai entregar também toda a tua alma, toda a tua vontade, todos os teus desejos. E aí você pode dizer, mas Mari, eu vou conseguir deixar de desejar? Compreenda, a partir do momento que você se entrega à Nossa Senhora vai lhe revestir e vai começar a existir um momento que você vai se encontrar não só com Maria, não só por Maria, mas você vai se encontrar com Jesus em Maria. É a Virgem Maria que vai estar em você e você vai receber toda uma força para você vencer, digamos que seus maus desejos, os seus vícios. Tá certo? Mas você também deve, meu irmão, entregar seus valores materiais. Eu não sei se você é uma pessoa que tem muito ou pouco dinheiro, isso não importa, você vai entregar. A nota de 100 ou a nota de 2, é tudo azul, mas é diferente, né, César? É. Mas você vai entregar tudo para Nossa Senhora. E você vai entregar também seu valor espiritual, daquilo que é todas as tuas obras, meu irmão. Tem um valor espiritual. Se você reza um texto, aquilo tem um valor. Se você faz um momento de adoração, aquilo tem um valor. Quando nós nos consagramos à Virgem Maria, nós colocamos como o quê? Nós vamos administrar, tá certo? Todo o patrimônio, mas o patrimônio passa a ser dela. Então, ela é quem vai administrar tudo isso. Agora, veja só. Tem muitas pessoas que recorrem à Santíssima Virgem porque querem dela proteção. É certo ou errado? É certo. A Virgem Maria verdadeiramente protege. Compreende isso? A Virgem Maria, quando ela está conosco, cão não tem vez não, viu? Porque ele sabe que para mim atentar, vai ter que passar por ela. Então tem pessoas que procuram a Virgem Maria para serem mimados, embelezados, serem nutridos. Tudo isso é certo e é bem certo. Agora veja, quando eu digo eu quero me consagrar à Virgem Maria, não é? Eu estou querendo dizer a ela que eu quero tudo isso que nós falamos, mas eu quero mais. Eu quero servi-la.
Eu quero me colocar em posição de serva. Nossa Senhora disse, eu sou a serva do Senhor ou eu sou a escrava do Senhor. Pois bem, meu amor, agora somos nós que vamos dizer, enquanto consagrados, eu quero te servir, mãe. E aí, quando eu começo a servir a Virgem Maria, eu vou ver com que qualidades eu vou servir. E com certeza, cada vez mais que eu busco mais servir a Nossa Senhora, mais saúde eu vou ter. Por quê? Porque na convivência com ela vai nos ensinar, não é, César, tantas e tantas virtudes, e o que é que a gente começa a perceber? Que aqueles vícios que nós estávamos cheios e que nos fazia mal e que nos traz verdadeiramente doenças, então ela vai nos curar. Por exemplo, uma das virtudes dela, profunda humildade. Tá certo? Você está servindo a Nossa Senhora, você vai começar a se esvaziar daquele orgulho. Ela vai nos encher de fé, ela vai começar a fazer com que aquela tristeza do nosso coração vá indo-se embora. Você compreende? Então, servir a Nossa Senhora é uma grande entrega que nos faz bem à saúde. Agora, César, como é que funciona essa questão dos vícios? As pessoas às vezes imaginam que vício é só fumar, que vício é só beber, e vício não é isso, meu irmão. Vício é uma prática que você tem de muitas e muitas vezes de fazer algo que não é agradável à sua saúde, que não é agradável à vida. Aí eu te pergunto, César, os vícios fazem mal à saúde? Os vícios sempre vão nos levar à doença. A gênese da doença, nós sempre vamos encontrar por trás algum vício, algum mau hábito que possa estar causando isso. Vocês prestem atenção. Foi elencado aqui que o equilíbrio, a estabilidade, o equilíbrio emocional, o equilíbrio da saúde nos deixa bem. Colocamos neste programa, colocamos na doutrina da espiritualidade de São Luís de Montfort, que as virtudes da Santíssima Virgem, a profunda humildade, a fé viva, a obediência cega, a contínua oração, a mortificação, a paciência, a caridade, isso nos equilibra. Nos equilibrando vai manter as nossas defesas num bom padrão. Um bom nível de células killer, de interleucinas, de citocinas. Nossa defesa, nossa imunologia vai estar boa. Mas quando nós temos um vício, por exemplo, o vício da pureza. Se você não busca ser uma pessoa pura, vai levar o quê? A doenças sexualmente transmissíveis. Por exemplo, a AIDS, sífilis, HPV. A pessoa que é desobediente. Você que está me assistindo e que é desobediente. O desvio da obediência vai dar a desobediência às leis, às regras, às normas. Desobedecer a nossos pais. Daí vem o alcoolismo, o tabagismo, o uso de anabolizantes, que no fim vai mexer com as doenças cardiovasculares. Um outro ponto, o desvio da doçura. As pessoas que não têm doçura, têm o quê? Tem ira, tem raiva. As pessoas que têm ira, tem raiva, tem hipertensão arterial, maior índice de infarto, maior índice de AVC, de angina, de arritmias. As pessoas que não sabem mortificar seus sentidos, não mortificam sua carne. Lá vem a obesidade, a diabetes, as doenças metabólicas, né? A gota, doenças reumáticas. E a impaciência? Aqueles que não têm a virtude que a Virgem Maria tinha, que era daquela paciência heróica, de esperar o momento de Deus. A falta de paciência leva ao quê? A psicoses, neuroses, doenças psiquiátricas mesmo, pânico, ansiedade, depressão. Veja que eu estou cruzando aqui ciência e fé. O desvio da caridade, aquelas pessoas que são muito amarradas, muito avarentas, isso dá gastrite, alterações gastrointestinais, esofagite. Aqueles que não são caridosos também. E as pessoas que não têm sabedoria? Sabedoria divina, que é uma grande virtude de Nossa Senhora. Essa sabedoria vai nos fazer evitar violência doméstica, acidentes de trânsito, consumir drogas que nos levam ao câncer, as doenças autoimunes, lúpus eritematoso sistêmico, doenças de pele como psoríase, que como o emocional, quanto a falta de sabedoria, muitas vezes fazem com que essas doenças entrem em evidência. Nesse livro, Consagra-te, que o Rei se encanta com vossa beleza, nós tocamos em vários pontos destes. Fazemos uma tabela, esse livro é bem interessante, que ele tabula até, de uma forma bem original,
todo esse trabalho para que vocês possam ter acesso, procurar ler, procurar compreender, ter acesso a esse material. É um material que muito pode ajudar a um consagrado. Mara colocou aqui as pessoas que têm um conflito da humildade, que não conseguem viver a humildade. O desvio da humildade é o orgulho. As pessoas orgulhosas. Os orgulhosos, eles terão um maior índice, com certeza, de hipertensão arterial, de infarto, de depressão. E a fé? A fé é um dos pontos que precisa ser batido de forma especial. Você que está nos assistindo, pode ser que nós tenhamos mexido muito na sua vida, dado indiretas ou verdadeiras diretas na sua história. Mas nós em Cristo somos vencedores. Aquele devoto de Jesus Cristo, aquele que segue Jesus Cristo, o devoto da Santíssima Virgem, aquele que segue a Santíssima Virgem para encontrar Jesus Cristo, ele é um vitorioso. Então você que me assiste, você é um vitorioso, você é uma vitoriosa. O vitorioso é aquele que acredita, é aquele que adere ao projeto de Jesus, é aquele que tem fé. A fé nos fortalece. Você é um vitorioso, certeza de vitória. Então, se você é um vitorioso, não caia nos vícios da ansiedade, do pânico, que a tristeza lhe leva. Então, o desvio da fé é a tristeza. Quem fica triste fica com as defesas ruins, como a gente colocou. Sem falar de suicídio, né, de latrocínio. Um outro ponto é a oração, para a gente fechar essa conversa agora. O desvio da oração, qual o maior inimigo de você rezar? O desvio da oração é a preguiça. Preguiça. Então, para vencermos a preguiça, precisamos de oração. Porque quem é preguiçoso tem muitas vezes falta de coragem até de fazer comida, de preparar o alimento. Aí come fast food, come comida semi-pronta, ou até nem come, anorexia, ansiedade, dependências químicas, por não fazer atividade física, reumatismos, anquiloses, obesidade, ateromas, placas de gordura nas carótidas, nas coronárias, nas artérias renais. Veja só, aquele que não reza é por preguiça. Então lute contra a preguiça, porque a preguiça vai predispor a várias doenças cardiovasculares. A gula, no mundo de hoje, a gente tem uma população de obesos em torno de 60%. E a gente não pode sair dizendo por aí que é gordo quem quer. Não, a obesidade ela é uma doença, ela é uma enfermidade que o meio, o ativismo, os excessos de alimento, os excessos de oferta, a ansiedade do mundo e, além das características genéticas de cada um, fazem com que venha a obesidade. Mas ela é fruto de uma doença espiritual, é fruto da gula. A gula é um desvio, é o desvio da mortificação, de não morrer para os sentidos. E o guloso não é guloso só de comida, não. Ele é guloso de bebida, ele é guloso de fumo, ele é guloso de drogas, ele é guloso de sexo. Eu acho que a gula é você querer mais do que a sua necessidade, né? É transpor. A gula puxa outros vícios. Ela puxa tudo quanto é miséria. A gula é uma porta do inferno. É porque a gula puxa também a luxúria, os desejos da carne, o querer saciar a carne com fornicação, com masturbação, o sexo desregrado, a falta de respeito. Então é isso. Então, para falar com vocês hoje sobre saúde, a gente veio trazer essas reflexões. Ciência e fé se completam. Ciência e fé. Talvez vocês nunca tenham parado para pensar um pouco nisso, né? Que os vícios, que a conduta imoral nos leva a tantas doenças. E o que é que tem a ver o consagra-te, que o rei se encante com vossa beleza, com você que é consagrado, com você que é católico? Eu acho que é um manual de ensinar a viver. É um manual de ensinar a viver para que você possa, lendo, compreendendo os diversos temas que tem aqui, não só de medicina, mas também tem saúde sexual, saúde espiritual, como confessar, vida sacramental, ensinando como um consagrado viver e agradar a Deus. Na volta gloriosa de Jesus, ele quer nos encontrar mais belos. Então, se você quer saber mais informações, procura nosso site discípulosdamandedeus.com.br. Lá você pode conhecer nossa comunidade e também participar dos diversos grupos de consagração que nós temos na nossa cidade. Estamos com grupos de consagração em vários locais da cidade e também aqui no interior do estado.
com as nossas missões que estão, graças a Deus, acontecendo de vento em popa, inclusive com muitos jovens. Então você que é jovem, que está nos assistindo, entre em contato conosco. Muitos jovens buscam se entregar à Santíssima Virgem nesses últimos tempos. Então, por fim, Mara, O cheirinho. o cheiro para todos aqueles que assistem nosso programa, Alzerina, Dona Maria, Sônia Saraiva, Dona Raimunda, toda a nação discípulos da Mãe de Deus. Que a gente possa mandar um beijo para todos vocês e toda a equipe médico, paramédico, para que tenham uma reflexão sobre esses temas de medicina e saúde. Um beijo para todos. Consagra-te. Consagra-te.